Um guia espiritual usar um microfone incorporado em seu médium? Pode? Já coloca aí nos comentários a sua opinião sobre isso. Sejam bem-vindos ao nosso canal do Templo Escola de Umbanda Ogum Megê Yansan do Balê. Meu nome é Marcos Siqueira e sou dirigente desta casa e venho trazer essa reflexão para que a gente possa conversar e trocar uma ideia sobre isso. Antes de iniciarmos, eu peço, se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações. Caso você goste do conteúdo desse vídeo, dê o like, isso nos ajuda bastante. E caso você não goste, pode dar o dislike. Isso vai fazer com que a gente possa promover conteúdos que agradem a maioria das pessoas. Muitas pessoas não têm noção de que inscrever-se e dar esse likezinho ou dislike ajuda muito as nossas redes sociais, ajuda muito ao YouTube poder mostrar mais o nosso trabalho para as pessoas. Muito bem. Volta e meia nós vemos comentários de pessoas trazendo uma negatividade quando vem uma foto num guia espiritual ou até um vídeo incorporado no seu médium usando o microfone, por um exemplo. Isso aconteceu já várias vezes nas nossas redes sociais e em virtude disso eu estou fazendo esse vídeo, né? Recentemente nós fizemos um trabalho na natureza, onde era um campo aberto, muitos médiums. Nós levamos aparelhagem de som para Corimba, inclusive, e eu tenho um microfone auricular sem fio que nesses trabalhos, desincorporado e posteriormente incorporado, eu uso por alguns motivos. Um deles é para que possa dar as instruções aos médiums antes de começarmos o trabalho e posteriormente o próprio guia espiritual usar desse microfone para que possa trazer as instruções, para que ele não precise ficar gritando através do meu corpo, né? E também os meus guias espirituais puxam pontos durante toda a gira. Eu sou músico, trabalhei com música profissionalmente durante muitos anos, então é um dom natural que eu tenho que os meus guias usam. Então, inclusive, por algumas vezes, onde a Corimba não pôde estar presente, qualquer guia espiritual meu pega uma baraca, pega um instrumento percursivo, né? Nunca tocaram atabaque, mas poderiam, por que não? E puxa a gira cantando e tocando aquela maraca o tempo todo, sem problema algum. Assim sendo, num ambiente onde temos inúmeras pessoas e um campo aberto, por que ele não pode usar um microfone? A pergunta é, no que isto atrapalha o desenvolvimento do trabalho ou até mesmo a incorporação? Será que o guia não consegue incorporar num médium que esteja usando um microfone? Será que isso atrapalha no fluxo energético da incorporação? E vou além. O que é incorporar? Qual o sentido? Como que funciona? Qual o mecanismo? Incorporação é unir, é juntar. E por isso somos médiums conscientes ou semiconscientes. A mediunidade de possessão ou de mediunidade inconsciente, ela quase não existe mais. Onde as pessoas são possuídas e não têm controle sobre o seu mediunismo. Hoje, a grande maioria, e posso destacar aqui 95%, 97% dos médiums, são médiums semiconscientes, estão junto durante o trabalho. E o guia irá usar as potências, os dons e o conhecimento, inclusive, do seu médium para os trabalhos. Logo, um médico que, assim como eu, que é músico, o guia irá ocupar esse dom musical para desenvolver o trabalho. Então, se o Marcos canta, se o Marcos sabe puxar ponto, se o Marcos sabe tocar uma maraca de forma rítmica, por que o guia espiritual não pode? E a questão é, e mesmo que o Marcos não soubesse, o guia espiritual não sabe? Existem inúmeros vídeos do médium Divaldo Franco no YouTube. É só dar uma googada aí, com a mediunidade de psicofonia, aonde em TV aberta, onde em palestras, usando o microfone, Bezerra de Menezes se manifesta, trazendo uma mensagem. Chico Xavier psicografou em rede aberta na TV Tupi, está no YouTube. Ele fez uma psicografia ao vivo, em frente às câmeras, em frente aos microfones.
É uma faculdade mediúnica, assim como a incorporação, assim como a psicofonia, assim como qualquer outra faculdade mediúnica. Mãe Cacilda de Assis, que movia multidões com o Exu Sete da Lira, incorporou ao vivo, em TV aberta, no programa do Chacrinha. E há ainda quem diga que dançarinas, câmeras, equipe de produção incorporou Exus e Pombagiras durante aquele evento. A grande questão é, será que você não está colocando, caso você pense que é algo negativo ou que não pode, que é profanar o sagrado, um guia espiritual usar um microfone? Será que você não está colocando a Umbanda na sua caixa? Será que você não está minimizando o trabalho do guia espiritual? Mestre Rubens Saraceni, em todas as egrégoras da magia divina das sete chamas sagradas, aonde na última tinham 7.777 magos em um ginásio, incorporado com o mestre Seiman, com o microfone na mão, falando. Como que ele iria falar para 7.777 pessoas dentro de um ginásio sem um microfone? Ou ele não falaria? O guia não falaria, porque ele não pode pegar um microfone na mão. Amados irmãos, tiremos a Umbanda da caixa. Uma das leis herméticas diz que tudo que está no micro está no macro, e tudo que está no macro está no micro. Na Bíblia está escrito: tudo que está ligado na terra estará ligado no céu, e tudo que estiver ligado no céu estará ligado na terra. Ou seja, toda a tecnologia que hoje nós temos no plano material, ela advém do plano espiritual. Nós somos uma cópia muito ruim do que existe no plano espiritual. Ou seja, qual é o mal de um guia espiritual usar um microfone? Será que atrapalha o trabalho ou engrandece o trabalho? Quando o guia não precisa ficar gritando, o guia espiritual não precisa ficar aos berros, ou se privar de falar algo, ou privar as pessoas que estão mais longe de escutar a mensagem do guia. A grande questão é, muitas pessoas acham que os nossos guias são ignorantes, que a nossa Umbanda é um baixo espiritismo. E pior, quando isso vem de fora não é problema, são ignorantes sobre o assunto, mas quando isso vem de dentro da Umbanda. Certa feita, um guia espiritual meu, quando eu não tinha terreiro, era um médium numa casa, fez lá a receita de um xarope caseiro para a pessoa tomar. E ele falou, pega esses elementos e coloca dentro do liquidificador. Bate e depois toma. Nossa Senhora! Foi um problema naquela noite. O Cambone, que estava anotando a receita, conversou com o dirigente entendeu, mas foi um problema. Porque o guia não podia saber o que era liquidificador. Como que ele ia falar liquidificador? A resposta que eu dou é: e se aquele guia espiritual, aquele em específico, que é um ser humano, que já teve encarnações na Terra e que hoje não precisa mais reencarnar em virtude do seu grau evolutivo, foi a própria pessoa que inventou o liquidificador? Ele não poderia dizer o nome do aparelho, sendo que ele mesmo inventou? E se aquele guia espiritual que está usando o microfone foi a própria pessoa que inventou aquele aparelho? Ele não pode utilizar? Ou será que as pessoas acham que os nossos guias espirituais, por serem caboclos, por serem pretos velhos, em Aruanda, eles ficam lá com arco e flecha caçando animais, não sabem ler, não sabem escrever, não sabem falar direito? Não confundamos arquétipo espiritual com evolução do guia. Será que o meu caboclo, vamos a uma reflexão, será que o meu caboclo não poderia pegar um papel e uma caneta na mão e escrever uma receita? E vamos além. Digamos que eu, Marcos, saiba falar fluentemente inglês. E na assistência tenha uma pessoa, um americano. E essa pessoa venha consultar com o meu guia.
Será que o meu guia espiritual não poderia, ao falar com aquela pessoa específica, inglês? Porque aquele guia espiritual, embora seja um caboclo, não precisa ser um brasileiro. Ele pode ter vivido nos Estados Unidos, ele pode ter vivido no Japão, ele pode ter vivido na França e saber falar várias línguas. E está usando, através do meu mediunismo, do meu sistema nervoso central, do meu conhecimento, o português para se manifestar. Mas tem umbanda no Japão, tem umbanda na Austrália, tem umbanda no Paraguai. Será que esses guias espirituais não podem falar a língua vigente daquele país? Muitas coisas os nossos guias não fazem porque nós colocamos eles dentro de uma caixa. Outras tantas não é interessante fazer para não profanar o sagrado. Né? Para não profanar o sagrado. Agora, os nossos guias, eles sabem muito mais do que a gente. Eles estão muito mais evoluídos e são mais evoluídos que nós. Quando eu comentei aqui em casa que eu iria fazer esse vídeo, a minha mãe me relatou uma situação que, certa feita, uma amiga dela foi a um terreiro de Umbanda. E lá ela teve um desentendimento com aquele guia espiritual e acabou voltando na outra semana. Cidade pequena, todo mundo praticamente se conhece, e aquele guia espiritual falou o nome dela. E disse assim: eu sabia, fulano, que tu ia voltar. Ela nunca mais botou os pés no terreiro, porque ela achou que o guia não poderia saber o nome dela. Aí eu fico a refletir o seguinte: o guia pode saber se o negócio que eu vou fazer na semana que vem vai dar certo ou não. O guia pode saber se o meu relacionamento vai dar certo ou não. O guia pode saber se aquela doença que eu estou vai me matar ou não. Mas o guia não pode saber o meu nome. Os nossos guias não são ignorantes, não são analfabetos, não são burros. Não estão na era das cavernas. Eles usam um arquétipo para poder falar a todos, aos humildes, aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades na vida. Mas aquele guia espiritual pode ter sido uma pessoa altamente graduada na Terra enquanto viva, doutorado, pós-doutorado, em qualquer área. Pensemos sobre isso. Muito obrigado pela atenção de todos. E se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem ele com outros irmãos para que possamos desconstruir esta redoma onde a nossa religião foi colocada. Acompanhe todo o nosso trabalho nas nossas redes sociais, Templo Escola Ogum Megê. Axé.